aí, aluno, tudo bem? Ó, a aula de hoje ela vai falar sobre substantivos. E o seguinte, a gente precisa entender como que os substantivos eles são classificados, são divididos em countables and uncountables. Mas por que eu preciso saber disso, professora? Se um substantivo é contável ou incontável? O que acontece? Quando a gente está trabalhando com plural, quando a gente está trabalhando com quantifiers, a gente precisa entender que o substantivo é contável ou incontável para que de fato a gente consiga classificá-lo. Por exemplo, uma palavra incontável, ela não vai para o plural, então eu só preciso trabalhar com as palavras incontáveis. Quando eu estou falando de quantifiers, que eu preciso falar de many, much, a gente vai ter uma aula sobre isso. Many, much, few, a little, a gente também precisa ver se a palavra é contável ou incontável, para que de fato a gente consiga então fazer uma diferenciação entre os quantificadores, tá? Então hoje a aula, o foco da aula é mostrar para vocês o que seriam palavras contáveis e incontáveis. É uma aula até bem curtinha, né? E eu vou trazer alguns bizus, porque a gramática ela pede para você memorizar, mas eu não quero isso de vocês. Eu quero de fato vocês aprendendo, tudo bem? Bem, como o próprio nome fala, contables, né? É uma palavra contável, é aquela que eu posso contar, que eu posso enumerar. Só que tem um problema. Qual é esse problema? É o fato da gente não poder trazer o nosso conhecimento do português para o inglês. Porque muitas palavras contáveis em português, elas são incontáveis no inglês, tá? Então, o conhecimento de vocês de português, nesse caso, ele vai ser ruim. O que seria uma palavra contável, né? Eu tenho uma maçã, duas maçãs, uma árvore, duas árvores, um jornal, dois jornais, tá? Então, eu consigo, de fato, contar. O que acontece? Aqui no inglês, a gente vai perceber as palavras contáveis, aquelas que a gente consegue visualizar ela como uma coisa única, que seja uma unicidade, que seja individualizada, que eu consiga ver ali como se fosse um indivíduo, tá? Já as palavras incontáveis, a gente enxerga mais ela como uma massa, né? A gente não consegue vê-la de forma individualizada. Quando eu falo casa, eu consigo ver uma casa, eu consigo individualizar aquilo como algo único. Mas quando eu falo, por exemplo, areia, né, a sensação que a gente tem é que a gente vê como se fosse uma massa inteira. A gente toma, na verdade, a palavra areia como um todo. Eu não estou falando de grão por grão, é o todo, é a massa inteira, tá? Então, assim, os contables, eles vão ser nomes de objetos, de pessoas, de ideias, de lugares, de animais, tá? Que em inglês, eles vão ser enumerados, representando aí a maioria dos nossos substantivos. A primeira coisa que a gente tem, então, é que os substantivos, eles podem ser, né, flexionados em número, tá? E aí, no caso, a gente tem o singular e o plural dele. Outra coisa também importante para a gente é o próprio uso dos artigos. Por quê? O que acontece? As palavras incontáveis, eu quero que vocês prestem atenção muito nessa informação, quero que vocês prestem atenção muito bem nessa informação, é que as palavras incontáveis, elas não vão para o plural, primeiro de tudo, né? Não vão para o plural. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Informação. A palavra information, em inglês, ela é uma palavra incontável. E as palavras incontáveis não vão para o plural. Então, não existe no inglês a palavra informações. Existe no português, mas não existe no inglês. Mas, prof, eu quero mostrar que a palavra ela tá no plural. O que eu faço? Você pode introduzir uma expressão, você pode colocar ali um quantifier, tá? Você pode botar um pronome indefinido, tá? Então, pode botar um N, pode botar o some. E aí, você já dá a ideia que é mais de um. Então, você dá a ideia de plural. Show? Então, vamos pensar aí nos contables. Então, contables são aqueles que a gente conta, tá? E no caso, no singular, eles podem vir precedidos de números, do artigo definido THE, dos artigos indefinidos, que em compensação os incontáveis não podem. Então, não pode usar a e a n com incontáveis. E de pronomes do singular, tá? Então, seria aí whatever. No plural, podem vir precedidos de diversos pronomes, como some, many, a lot of, few, these, those, my, their. Então, aqui, ó, some, many, a lot of. Outra coisa importante que a gente tem aqui é conseguir classificar esses como quantifiers.
e a gente vai trabalhá-los, né, bem. Vocês provavelmente já viram o some na aula de pronomes indefinidos. Então, os pronomes indefinidos, além de poderem ser utilizados com substantivos contáveis, eles também podem ser utilizados com substantivos incontáveis, tá bom? Que, no caso, ajuda aí a entendê-los como plural. Aqui, então, tem uma palavra a newspaper, two newspapers, ok? Então, sim, a palavra contável, ela vai para o plural. A bee, many bees. E aí, para a gente colocar esses substantivos, para colocar esses substantivos no plural, é só você ir na aula de plural, tá bom? Então, de uma certa maneira, fica bem fácil a gente entender plural através disso. Por quê? Se a gente tem um conjunto de palavras que não vai para o plural, eu não preciso usá-las, tá? Eu não preciso quebrar a minha cabeça com elas. Show? E aí a gente tem as palavras incontáveis, que elas também podem ser chamadas de mass nouns, né? Que são substantivos de massa. Elas representam um grupo menor de substantivo e são aqueles que, na verdade, são representados mais por um conjunto do que por uma coisa individual, tá? Eu vou dar dicas para vocês, por quê? O que acontece? A gramática, ela prefere dar uma lista de palavras que vocês teriam que memorizar como palavras incontáveis. Então, ele vai falar, tipos de alimentos, tipos de alimentos, tipos de bebidas, são palavras incontáveis. Mas eu vou dar uma dica aqui que eu tenho certeza absoluta que vocês vão conseguir entender de fato o que é um substantivo incontável. Mas aqui já tem alguns para a gente já poder ter uma ideia. E aí, no caso, ele fala, são substantivos que eles sempre lhe denotam uma substância homogênea, tá? Seria, como o próprio nome diz, uma massa. Então, a gente vê mais como uma massa do que vários objetos isolados, sabe? Então, ó, água, sal, dinheiro, música, tinta para escrever, weather, Charlie, né, joias, ar, neve, evidência, prova, serviço doméstico, permissão, eletricidade. Professora, eu vou precisar de fato memorizar isso? Não, fiquem tranquilos. O que acontece? Esse bizu que eu vou ensinar para vocês serve em 99% dos casos, né, para vocês entenderem o que é um substantivo contável e incontável, porque lá no Quantifiers vocês vão precisar. Existe um tipo de prova militar que eles pedem para vocês, de fato, classificarem se a palavra é contável ou incontável. Isso acontece, verdade. Tá? Então, ele vai te dar ali um grupo de palavras e ele vai falar qual dessas palavras seriam palavras incontáveis, qual dessas palavras seriam palavras contáveis. Pode acontecer. Ou ele pode te dar um grupo de palavras específicas. Então, os substantivos incontáveis nunca são precedidos pelos artigos AN, o A e o AN, então isso aqui é um NPC para vocês. E outra coisa, né, também sobre substantivos incontáveis que eu não quero que vocês esqueçam, é que nunca vão para o plural. E o que acontece? Existe também uma dualidade que existe no inglês, que dependendo do significado, a palavra ela pode ser contável ou ela pode ser incontável, tá bom? Então isso acontece, mas é um nível um pouco avançado para vocês. Mas só para vocês terem uma noção. Eu tenho aqui a palavra hair. A palavra hair que vocês conhecem, né, é cabelo. Mas no caso, cabelo, né, é uma palavra incontável. Mas a gente também pode, né, considerar hair como se fosse pelo de corpo. E aí, no caso, quando for assim, vai ser contável, tá bom? Então, assim, de uma certa maneira, vocês com a experiência aí vão sabendo diferenciar, mas o que vocês precisam entender é, de forma geral, o que eu estou ensinando aqui para vocês. Vocês não precisam bater muito cabeça em relação a coisas mais específicas ou coisas mais profundas. O que eu falo para vocês é exatamente o que cai, que é o que vocês precisam estudar, tá? Bem, os substantivos incontáveis frequentemente indicam substância, então food, iron, water, atividade, help, travel, work, qualidades humanas, courage, cruelty, honesty, ideias abstratas, beauty, freedom, life, luck, time, ok? Então, assim, de um modo geral, vocês poderiam entender assim, tá? Como substância, atividade, qualidades humanas e ideias abstratas seriam grandes 4 conjuntos que vocês poderiam tentar reunir as palavras que vocês vão aprender nelas. E aqui, ó, certos substantivos que são contáveis em português são incontáveis em inglês. Então, infelizmente, vocês não podem trazer para vocês
né, esse conhecimento de português para cá, porque vai errar. Aqui tem um exemplo de music. O que acontece? I wanna show you a music. A palavra music, ela tem uma diferenciação específica de song, tá? Quando eu falo music, eu tô falando do tipo musical. Então, I like pop music, tá? É o tipo de música, tá? E aí, quando eu quero falar da música específica, eu falo I like Ed Sheeran song, tá? Porque aí é a música específica, é ali a letra, a melodia, tá? Então, quando for song, e os dois significam música, no caso, song é contável, mas music é incontável. E aí, no caso, por que tá errado isso? Porque, ó, eu não posso I wanna show a music. Eu quero te mostrar uma música específica, com a letra, com a melodia, tá? Então, I wanna show you a song. Importante aí pontos que geralmente todo mundo passa batido, mas eu tô aqui para ensinar para vocês. Can't you help me my homework or homeworks or homework first? Bem, no caso aqui, a gente tem que pensar, é contável? É incontável? Se for incontável, não existe o homeworks, tá? Então aqui no caso, é o que de fato acontece. Can't you help me with my homework first? I need some information about Michael. O que acontece? Eu acho que eu já tinha até dado spoiler para vocês sobre isso, né? É information. A palavra informations não existe, né? Porque a gente não tem palavras incontáveis no plural. That's what I want to do, but can you give me an advice or some advice? Bem, como a palavra device é uma palavra incontável, ela não recebe artigo. Então, eu tenho some advice. Ó, aqui eu coloquei um quantifiers, e no caso, a gente conheceu aí como pronome indefinido. E aqui, alguma, tá? Já dá uma ideia de mais de um. Where to look? Do you want another toast or piece of toast? Tá? Aqui, o que eu tenho? Eu tenho, né, eu tenho uma palavra incontável, então eu quero mostrar que tá no plural. Você quer outro pedaço de torrada, tá? Então eu preciso mostrar isso. Você quer outra torrada, outro pedaço de torrada é o mais corretinho, tá? Então substantivos incontáveis não vão para o plural e nunca se esqueçam disso. Mas, prof, nos ajuda, então, a entender, né, como seriam as palavras contáveis e incontáveis. Primeiro de tudo, gente, substantivos abstratos. Todo mundo aqui sabe o que é um substantivo abstrato? É aquilo que não é concreto. Igualzinho do português. Um substantivo abstrato é que eu não consigo ter uma ideia concreta dele. Eu não consigo tocá-lo. Eu não consigo fazer uma ideia física dele. Então, fome. Eu não consigo fazer uma ideia física de fome, alegria, tristeza, raiva. Então, essas palavras em inglês serão palavras incontáveis. Outras palavras como energia, a própria palavra informação, né? Eu não tenho uma ideia física do que seja uma informação. Então, no caso, substantivos abstratos é a primeira dica que eu dou para vocês. A segunda dica é o seguinte, vai parecer estranho, mas vocês vão conseguir levar esse bizu e vão conseguir responder muitas coisas. Toda vez que você tiver um substantivo em que você consegue medir, eu sei, gente, os substantivos incontáveis não medem, né? Não são mensuráveis. Mas pega o bizu. Todo substantivo que você consegue medir por uma unidade de grandeza da matemática, ou seja, metro cúbico, metro, centímetro, grama, quilograma, whatever, decâmetro, hectômetro, sei lá. Toda palavra que você consegue medir por uma unidade de grandeza lá da matemática vai ser, né, um substantivo incontável. Então faz assim, ó, carne, mede. Eu posso ir no mercado e comprar 1 quilo de carne? Posso. Então, o que você vai fazer? Substantivo incontável. Água. Eu posso ir no mercado e comprar 1 litro de água? Posso. Então, substantivo incontável. Manteiga. Eu posso ir no mercado e comprar 1 quilo de manteiga? Posso. Sal. Eu posso comprar 1 quilo de sal? Posso. Areia. Existe 1 quilo de areia? Vou fazer uma construção, 1 quilo de areia? Sim. Óleo. Metro cúbico de óleo? Sei lá.
petróleo, metro cúbico, pode, incontável, tá? Então, deu para medir por unidade de grandeza? Sabe que dá para medir por unidade de grandeza? Já sabe, é um substantivo incontável. Isso, gente, não é uma regra gramatical que eu tô explicando para vocês. Isso é um bizu, tá bom? Por quê? Existem algumas palavras que acabam não entrando nessa regra que eu tô falando para vocês e muita gente erra. Que é a palavra, ó, já tô colocando aqui o bizu que geralmente todo mundo erra, tá? Geralmente, mas vocês não vão errar. Furniture, que no caso aí, o furniture, ele significa mobília, tá? Mobília, móveis de uma forma geral. Então, no caso aí, são palavras incontáveis e não entra aí no nosso, no meu bizuzinho para vocês. Outra palavra que é incontável, que muita gente erra, é luggage, que no caso seria bagagem. Até faz sentido se vocês, não sei se vocês já viajaram, quando a gente viaja, a nossa bagagem, ela é medida em peso, né? 10 quilos, 23 quilos. Então, também é uma palavra aqui, ó. Bagagem é uma palavra incontável. Uma palavra que todo mundo erra e eu não sei porquê é a palavra money. Gente, a palavra dinheiro, se eu não me engano, ela não é contável nem no português, tá? Dinheiros. O que é contável é a cédula, é o euro, é o dólar, é o real, mas a palavra money é incontável. E também tem um exemplo dentro desse meu bizu que pode confundir vocês. Por exemplo, arroz e feijão. O arroz, ele é incontável. Mas o feijão, ele é contável. E até faz sentido, porque só que muita gente não entende isso, né? Quando a gente fala, antes de eu colocar o feijão para cozinhar, eu vou contar feijão. Ó, já é contável, tá? Então eu vou contar feijão, isso também é no inglês. Então o feijão é o grão que a gente vê, né? Então no caso aí, o arroz é incontável, mas o feijão, ele é contável. Arroz incontável, feijão contável. Show? É assim, é uma coisa que eu vejo muita gente errando, mas coloquei aqui para vocês porque é o meu dever o quê? Sinalizar esses errinhos. Prof, você falou para mim que essas palavras não podem ser colocadas no plural. Quando eu quero colocar no plural, faço o quê? Põe quantifiers ou vocês podem colocar algumas expressões, como um pedaço de, um copo de, uma garrafa de, tá? Um pedaço de também aqui, a loaf of, também um pedaço. Então, são expressões que mostrem, que vão dar a ideia de quantidade, tá? Vão dar a ideia de quantidade. Então, tá aqui, ó. Water, beer, então beer, cerveja. Bebi 1 litro de cerveja. Wine, vinho, tea, coffee. A gente tá vendo aqui, ó, que a gente tem o quê? Bebidas, né? E bebidas, elas são, né, medidas em litros. Litros, ml. A glass, então, a glass of water, então, um copo de água. Assim, eu já consigo medir, tá? A bottle of beer ou a bottle of wine, então, uma garrafa de cerveja, uma garrafa de vinho, tá? Milk é a mesma coisa. Milk aqui, bottle, mas pode ser cartoon também, uma embalagem. Bread, a loaf piece, slice of bread, um pedaço de, uma fatia de. Cheese, a gente pode dividir como slice, chunk, a piece of cheese, tá? Uma fatia, um pedaço de queijo. Show? Tá muito difícil? Acho que não, né? Então agora vocês já conseguiram entender o que seria, então, um substantivo contável e incontável. Então, aqui, ó, water é o que? Dá para medir uma das grandezas. Sal, money, aquilo que eu falei para vocês. Music também é uma palavra abstrata. Ink, né? Em ml. Weather, uma palavra abstrata. Joias. Aqui poderia ficar um pouco confuso para vocês, mas joias também são medidas em quilos, né? Air, snow, palavra abstrata no caso. Snow é em quilos. Vou tirar 1 quilo de neve que ficou preso na minha garagem durante o inverno. Acontece. Evidence, proof, housework, permission, electricity, todas as palavras aqui abstratas, viu? Como deu pra gente fazer essa diferença. Tenho certeza aí que agora vai ficar muito mais fácil para vocês entenderem plural e entenderem quantifiers a partir disso, tá? E peraí, eu deixei aqui para vocês alguns exemplos de palavras que mesmo sendo um substantivo contável, incontável, ele pode ser às vezes contável, tá? Mas aí no caso vai ter significados diferentes, tá?
A paper significa um jornal. Então, como um jornal, ele é contável. Mas some paper é papel, e aí não pode, aí no caso é incontável, eu não posso utilizar a. Então, como que eu sei, professora, que é contável e contável? Se utilizou artigo, aqui é o artigo A, sabe que é contável, né? E aí, no caso, a ideia vai ser do newspaper. E aqui só utilizou a forma contraída de paper. An iron, que pode ser ferro elétrico, mas pode ser ferro. Como ferro elétrico é um substantivo contável, como ferro é um substantivo incontável. Glass, copo, como copo, substantivo contável, como vidro, substantivo incontável, tá? Rubber, né, como substantivo, como borracha, substantivo contável, como borracha, o material borracha. Aqui, gente, rubber é borracha de apagar, sabe? Apagar o caderno. E aqui sei lá, o pneu é feito de borracha, que é o material. E hair, eu já tinha dado esse exemplo para vocês, né? Como pelo, ele é um substantivo contável, mas como cabelo é um substantivo incontável. Aposto que vocês nunca tinham visto essa informação em nenhum lugar, mas eu trouxe diretamente para vocês 2 livros, né? E tentei traduzir e deixar mais fácil para vocês. Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido. Não entendeu? Revê essa aula, faz com cuidado. É muito importante vocês entenderem de fato, tá? Vejo vocês na próxima aula. Tchau!